Bom, relembrando que fizemos na aula passada, né? A gente vinha definindo que era uma K-forma em uma variedade e uma K-forma é uma variedade do RN, é basicamente uma aplicação que associa a cada ponto da variedade um K-tensor alternado. E com isso a gente definiu que era a diferencial de uma K-forma, né? Nós temos esse teorema que é basicamente uma definição que nos diz que existe uma aplicação linear, uma transformação linear que vai do espaço da K-forma no espaço da K mais uma forma, com K maior ou igual a zero, de tal forma que... de tal forma que satisfaz a essas propriedades aí. Tal forma que satisfaz essas propriedades. A propriedade que se f é uma zero forma, simplesmente é uma função de A nos reais, então a diferencial é uma forma definida dessa forma aqui, utilizando a derivada. A derivada, essa aplicação, esse diferencial, ela se comporta quase como a derivada do produto. A diferença é esse sinal aqui, né, que pode ser mais ou menos a depender da ordem do primeiro fator. E, além disso, a composição dela com ela própria, né, é trivial, né? Leva todo mundo no zero, ou seja, a imagem de D está no núcleo de D. Se você coloca aqui o índice, né, a imagem de D mais 1 vai estar contida no núcleo de... Aliás, a imagem de K vai estar contida no núcleo de DK mais 1. Né? Nós provamos esse resultado na última aula. Deixa eu ver o que foi que nós fizemos mais aqui. Em alguns passos, né, nós provamos esse resultado. Definimos que era uma forma exata e o que era uma forma fechada. Uma zero forma exata, se ela é uma função constante. E se K é maior que 1, a gente define que uma forma exata se existe uma K menos uma forma, tal que a diferencial dessa K menos uma forma é a forma ômega, né? Então, nesse caso, a gente diz que ômega é uma forma exata. E é fechada se a diferencial de ômega é zero. Bom, do fato que a diferencial é zero, segue que uma forma exata ela é fechada, mas a recíproca é falsa, né? Como é esse exemplo bem simples aqui, que você tem essa função aqui, ela é constante por partes, né? Mas não é constante. Então, a derivada é zero. É um exemplo bem simples, mas se você quiser um exemplo mais elaborado, tem esse exemplo aqui. É uma forma definido em R2 menos a origem. É uma conta simples, verificar que ela é fechada, é só calcular a diferencial utilizando a sua definição, né? Que você escreve dessa maneira, então a diferencial de ômega é simplesmente isso aqui, onde você aplica aqui a diferencial de uma zero forma, né? E então você faz as contas aí e você verifica que de fato é uma forma fechada. Mas, no entanto, ela não é exata. Para mostrar que não é exata, toma um pouco de trabalho, né? E está no exercício aí, ele dá vários passos e cada passo é um passo intermediário para você mostrar que essa forma não é exata. Então, vocês tentam resolver aí, depois a gente pode verificar. Essa forma ela está relacionada com a função ângulo, né? Ela não é exata justamente porque um mesmo ponto ela pode representar vários ângulos a depender do ponto de vista que você olha, né? Um ponto aqui pode estar associado ao zero ou a 2π, né? Então, desse fato aí, isso é que essa forma não pode ser exata. Nós também definimos aqui o que era o gradiente de uma função, definida basicamente dessa forma aqui, né? O gradiente de uma função pertence é um vetor no espaço tangente ao Rn,
pertencente ao ponto X, né, no ponto X, definimos o que era o divergente de um campo de vetores, né, um campo de vetores pode ser dado dessa maneira aqui, e o divergente é simplesmente você derivar cada fator de G com respeito a você derivar a iésima função componente de G com respeito à iésima variável, né? Então você tem essa e somar. Aí você tem essa soma aqui. Isso aqui é o divergente. Então esses teoremas aqui ele relaciona o divergente, o gradiente e o rotacional. O rotacional cadê o rotacional? Eu acho que eu defino mais na frente, né? Então, relaciona formas diferenciais com aqui, né? Com divergente, com gradiente e com o rotacional de um campo de vetores dessa forma, né? Definido dessa maneira aqui, né? Definido dessa maneira. Para você lembrar disso aqui, você pode lembrar desse determinante, né? Aqui estão os vetores da base canônica, aqui as derivadas parciais e aqui as funções componentes do campo, né? Então, com isso, a gente relacionou rotacional, gradiente e divergente com a diferencial de formas diferenciáveis, né? De formas diferenciáveis. Bom, o que a gente vai ver hoje, né? Vamos dar continuidade aí a esse estudo de formas diferenciáveis. Mas antes aqui, um lembrete, que é o seguinte, né? Primeiro, que se A é um aberto, você tem uma função aqui definida nesse aberto de classe C infinito, essa aplicação induzida F estrela, né? F estrela embaixo, porque agora notem que a gente tem F estrela embaixo e F estrela em cima, são aplicações diferentes a depender da posição da estrela, certo? A estrela embaixo é definida dessa maneira, definimos aí para trás, né? É uma aplicação linear que vai do espaço tangente RK em X, do espaço tangente RN F de X, definido dessa forma, né? Pega um vetor desse espaço XV e leva em F de X, derivado de F em X, aplicado a V. E se você tem dois espaços vetoriais, uma transformação linear entre eles, você tem o T estrela com o estrela em cima agora, né? Que pega uma L forma alternada em W e leva numa L forma alternada em V, né? É a transformação dual. Note que o F estrela embaixo, ele preserva a ordem aqui, né? Ele leva alguma coisa, um espaço na GTRK, no espaço na GTRN. Enquanto aqui a estrela em cima, ele inverte, né? Ele inverte. É uma L forma em W que leva numa L forma em V, que é definida dessa maneira aqui, né? Definida dessa maneira. Então, o que a gente quer fazer agora é definir uma transformação dual para formas diferenciáveis. Né? Definir uma transformação dual para formas diferenciáveis. Isso aqui é transformação dual para formas alternadas. Certo? Para formas alternadas. É para tensores alternados, aliás. Então, se você tem uma função de classe C infinita, que vai de um aberto de RK no Rn, você toma um aberto de Rn, tal que a imagem de alfa está contida em B, e então a gente define a transformação dual de formas, né, que vai pegar uma L forma em B e levar numa L forma em A, né? Aí novamente inverte aqui, né? O B está contido em Rn e o A está contido em RK, né? Aí inverte aqui a ordem, né? Então, o estrela em cima, esse estrela em cima, né? Então, a gente define essa transformação dual da seguinte forma. Se o L é zero, se o sistema zero forma, você define essa aplicação dual como simplesmente a composição, né? Aqui, basicamente, você tem que o alfa estrela de F, você pode dizer que o alfa estrela de F
é simplesmente F composto com alfa. F composto com alfa. Tá? Então, para zero forma, você tem basicamente a composição. Tá, ok? Agora, se você tem uma L-forma, com L positivo, então a gente define o alfa estrela ômega, né? Que vai ser uma L-forma em A, aqui, né? Você pega uma L-forma em B, você tem que retornar uma L-forma em A. Né? Tem uma L-forma em B, o alfa estrela ômega é uma L-forma em A. Aí agora que é uma L-forma em B, né? Para cada ponto de B, você tem um tensor alternado no espaço tangente a Rn naquele ponto. Então aqui, ó, um L-forme A, você tem que dar um ponto X, o X aqui pertence a X pertence a e o tá ruim. E os vetores X e Y e os vetores. Opa, está muito ruim hoje. E os vetores X, VI, eles pertencem a quê? Eles pertencem ao espaço tangente a X, no ponto X, o A pertence a que espaço? O A pertence ao RK, né? Então vai ter o espaço tangente a RK no ponto X. Alguém falou alguma coisa aqui? Ah, eu estou falando da mesa digitalizadora aqui, Tiago. É que meu computador não é muito bem compatível com essa mesa. Aí ela fica um pouco lenta. Eu escrevo aqui, ele demora um pouco a responder. Tá? Então, esse cara aqui, né, tem que pegar um ponto em A, e L vetores nesse espaço da gente. Tá aqui. Pegou o ponto e K vetores. Só que ômega é uma L forma em B, né? Então, o que, que você faz? Alfa estrela ômega, nesse ponto X, isso aqui é um L tensor alternado. Aí pega L vetores. Aí ele vai, por definição, esse cara aqui é definido dessa forma, né? Aí você pega ômega, aplica alfa x, isso aqui você tem um K tensor, um L tensor em B. Então você tem que pegar o quê? Você tem que pegar L vetores no espaço tangente a Rn, né? Que é o caso aqui desses vetores aqui, né? Esses vetores, pela definição do alfa estrela com estrela embaixo, ele vai estar no espaço tangente lá do contradomínio, aqui, né? O alfa estrela é essa aplicação aqui definida dessa maneira aqui, onde a imagem vai ser um vetor desse espaço aqui, que é o que você precisa aqui. E esses caras aqui, eles pertencem ao espaço tangente ao Rn, que vai ser o caso porque a alfa estrela pega um vetor nesse espaço aqui e leva em um vetor nesse espaço, ao espaço tangente a Rn no ponto alfa x, na verdade. No ponto alfa x. Tá? Então, o alfa estrela com a estrela embaixo vai pegar um vetor aqui nesse espaço, vai levar num vetor nesse espaço. Então, de fato, essa aplicação aqui, ela está bem definida. Né? Então, é assim que você define essa aplicação. Essa aplicação, por muitos autores, e é mais comum, né? Você chamar isso aqui de pullback. Pullback de uma forma, puxar para trás.
pullback, né? Vem do inglês, puxar para trás, né? Porque você tem algo aqui e você traz para cá, né? Traz para cá, que é o caso, né? Você é o caso, aliás, é o caso aqui, né? Você tem algo aqui que traz para cá, né? Traz para cá, aqui, né? Tem algo aqui e traz para cá. Então é assim que você definimos essa aplicação, né? Tá aqui o que é o alfa estrela VI, né? O que é alfa estrela VI, tá? E essa aplicação pullback, essa transformação dual, ela satisfaz a propriedade que análoga ao que é satisfeita para tensores alternados. Você tem aqui uma função de classe C infinito, que vai de um aberto de RK no Rn. Aí você considera uma função de classe C infinito, que vai do aberto do Rm, de tal forma que alfa A vai estar contido em B. Isso aqui é basicamente condição para que a composta esteja definida. Aí se você toma ômega, eta, etc., formas no aberto C que contém beta B, né? O enunciado aqui é basicamente para os objetos que vão ser definidos na frente sejam definidos, né? Ômega e teta com a mesma ordem, isso aqui só pode somar formas de mesma ordem, né? Então, essa aplicação pullback ela é linear, né? Você pode, a transformação dual aplicada à soma é a soma da aplicação dual, e você pode tirar os escalares aí de dentro, né? E, além disso, ela satisfaz essa propriedade, ela preserva o produto exterior. Beta estrela de ômega exterior teta é beta estrela ômega exterior beta estrela teta. E, além disso, o estrela, ela comuta aqui a composição, né? Beta composto com alfa estrela e alfa estrela composto com beta estrela. Isso aí segue direto da definição. Tanto é que nós já tínhamos feito essa demonstração aí, a demonstração desses resultados nós já fizemos quando nós tínhamos apenas tensores, né? Agora você tem formas diferenciadas, K-formas. Tanto é que a demonstração é uma adaptação dos resultados demonstrados para tensores alternados. Então, você vai ver lá a demonstração e adaptar aqui, utilizando a definição do alfa estrela aqui, utilizando a definição do alfa estrela, porque para cada ponto você tem um tensor alternado, com uma certa ordem aí. Então, é só você pegar a demonstração do resultado da análise para tensores aqui e adaptar a demonstração. Não tem muita dificuldade, não tem dificuldade não. Se você entendeu lá atrás, você consegue fazer isso aqui. Certo? Aqui é só para indicar a composição aqui, né? Composição que é beta composto com alfa, né? Beta composto com alfa e o ômega e eta teta vão estar definidos aqui em C, né? Vão estar definidos em C, né? Ômega eta teta, formas aqui em C do Rn que contém a imagem de beta B. Aqui, né? Certo? Opa, passei demais aqui. Então, cada uma dessas aplicações, ela vai trazer essas formas aqui para trás, né? Vão trazer para trás, depois que pullback, né? Puxar para trás as formas. Além disso, nós temos esse outro teorema que é bem importante, que é o seguinte: você tem uma função de classe C infinito, definida num aberto de RK. Tá? Você toma x como sendo coordenados RK e y como sendo coordenados Rn. Dxi, dy vão denotar as formas elementares em RK e em Rn. Basicamente, lembrando, né, que o dxi dy é a base dual da base canônica, né? Você tem aqui o dxi aplicado a EJ, a base canônica aqui do RK, né? Isso aqui é o delta IJ, o delta de crônico, né? É igual a 0 se diferente de J, igual a 1 se igual a J. Essas são
formas elementares, em RK e em Rn, porque nós estamos utilizando aqui coordenadas em RK o x, em Rn o y. Então, note que o alfa vai pegar uma forma aqui em Rn e trazer para uma forma em A, né? Para uma forma em A. Então, em Rn, você tem esses caras aqui, né? Você tem essas formas elementares de y, que pertence a esse espaço aqui, é um tensor alternado. É uma forma em Rn, e o dxi é uma forma aqui, né? Então, quando você pega esses caras em Rn e trazem para A, pelo pullback de alfa, né? Vai dar exatamente essa igualdade aqui. O alfa estrela de yi é igual a d alfa i, onde o alfa i é são as funções componentes de alfa, né? Porque o alfa, como vai no Rn, tem n funções componentes. Tá? Então, você tem que o pullback dessas formas elementares exatamente d alfa i. Né? D alfa i é a derivada de uma zero forma, né? Porque o alfa i é uma função que vai de A em R. Ou seja, é uma zero forma em A. É uma zero forma em A, né? Então, isso aqui é a diferencial de uma zero forma, né? Que é definida assim, né? D de alfa i é a soma em J da derivada parcial de alfa i com respeito a J-esma derivada, né? Quais são as coordenadas que nós estamos utilizando em A? O A está em RK, é X, né? Então, del XJ, é XJ, DXJ. DXJ. Então, o pullback DYI é igual a isso aqui, que é anotado como a diferencial de alfa i. Tá? E se é uma cálcula crescente de índices entre 1 e n, 1 e n, deixa eu ver, talvez aqui seria melhor se eu colocasse um L aqui, porque já tem um K aqui. Deixa eu colocar L ali. Uma L forma, certo? Então, o DYI é uma forma alternada, né? É a forma elementar, a L forma elementar, satisfaz essa propriedade, né? DYI aplicado a EIJ1 JL, isso aqui é igual, vou até denotar assim, né? Delta I, para simplificar, delta IJ, né? Que é zero se o I é diferente de J, I igual a J, isso aqui dá 1. Onde o J vai de J1 a JL. A JL. Tá? Então, a igualdade aqui tem que correr exatamente na mesma ordem. Tá? Então, essas aqui são as L-formas elementares em Rn. Então, o pullback vai levar para uma forma elementar, para uma forma em RK. E quem é essa forma? Vai ser exatamente isso aqui. Onde essa derivada, essa derivada aqui representa essa derivada, né? Você pegar as L linhas dessa matriz aqui, da matriz jacobiana, correspondente de alfa, né? Você pegar as L linhas correspondentes exatamente a esses índices aqui, né? Esses índices aqui do I, que é exatamente representado dessa forma aqui. Certo? A associativa determinante multiplica por essas formas elementares aqui do RK. Tá? Então, a demonstração
é a seguinte. Você quer mostrar que essa forma, o pullback dessa forma é igual a essa forma aqui. Então, você tem que pegar um ponto e um vetor. Aí, por definição do pullback, né, você vai aplicar essa forma aqui em alfa de x, na imagem de x, e na imagem de xz pela derivada. Na imagem de xz aqui, a gente pode chamar de alfa estrela embaixo como derivada mesmo, né, porque a definição é essa aqui. Né? Então, a definição dessa aplicação está aqui, né? Está aqui. Mas o que é isso aqui, né? O que é isso aqui? O DYI satisfaz essa condição aqui, né? Satisfaz uma condição análoga a esta. Então, como é que você encontra esse cara? Né? Você escreve esse cara aqui como combinação linear dos vetores da base canônica do RK. E então, usa a linearidade do DYI, dessa forma aqui, né, desse tensor, e então você acha que esse tensor aplicado a esse vetor é a iésima componente de alfa xv. É a iésima componente de alfa xv. Mas quem é a iésima componente de alfa xv? É exatamente esse cara. É só você encontrar a matriz jacobiana de alfa, da derivada de alfa, né? E pegar a iésima componente, a iésima coluna. Mas a iésima coluna é exatamente essa soma aqui. É exatamente essa soma. Aliás, a iésima entrada, né? Porque isso aqui é um vetor. Então, você consegue escrever esse vetor como combinação linear dos vetores da base canônica. Né? Aí você usa a linearidade aqui, né? Basicamente, você está usando que o D... Está usando isso, né? Que o D... Eu não vou escrever não, porque acaba confundindo se escrever. Tá? Mas o fato é que você tem que o D alfa aplicado a x v é um vetor, né? É um vetor. Então você pode escrever ele como sendo uma soma dos vetores da base canônica. Os vetores da base canônica aqui. E olha aqui, você tem um certos coeficientes aqui. Né? Então, a derivada, essa forma aplicada a esse vetor vai dar exatamente a iésima entrada aqui. Só que você calcula esse cara aqui, vai dar exatamente isso aqui, porque você conhece quem é a derivada de alfa, né? É uma matriz aplicada a V, você multiplicar pelas entradas de V. Então, a iésima componente desse cara aqui é exatamente essa soma. Só que o VJ aqui, o VJ é igual a essa forma aplicada a X, aplicada a esse vetor. Pela mesma razão daqui. Pela mesma razão. Pela mesma razão, né? Porque isso aqui, essa forma satisfaz a esta propriedade aqui. Aí você usa a linearidade, né? Se for um V qualquer aqui, isso aqui vai dar a iésima entrada do vetor, né? Então, aqui você tem aqui você tem a J entrada desse vetor V. Então, essa derivada aplicada a esse vetor, a J entrada. Certo? Então, essa soma aqui é igual a isso aqui. É igual a isso aqui. É igual a isso aqui. Só que agora você tem o X aplicado a XV. X aplicado a XV no lado esquerdo também. Então, isso implica que esse cara aqui, ó, é igual a isso aqui eliminando esse cara aqui. Ou seja, essa soma, o alfa estrela DYI é igual a essa soma. Mas pelo que eu expliquei aqui em cima, né? Essa soma aqui, essa soma é o D alfa I. Essa soma aqui é o D, a diferencial de alfa I. Tá? A diferencial de alfa I. Isso termina o item A. E o item B? O item B aqui, né? Porque o pullback dessas formas elementares dá exatamente isso aqui. Bom, alfa estrela DYI é uma L-forma. Eu mudei agora para L, né? É uma L-forma em um aberto de RK.
Não, na verdade era um K mesmo, né? Era um K mesmo ali. Deixa eu ver. Na verdade, isso aqui tem que ser um K mesmo. É a K-forma em RK. Então, vou voltar ao que era. É uma K-forma em RK, certo? É porque o espaço dos K tensor alternados em RK tem dimensão 1. É por isso que. E esse cara aqui é uma base desse espaço, né? Então, qualquer K-forma em RK vai ser um múltiplo desse cara aqui. É por isso que, se fosse um L qualquer, teria uma soma aqui. Então, aqui é K. Tá? Então, esse cara aqui, né, é uma K-forma em um aberto de RK. Então, por sua vez, o espaço das K-formas aqui, ele é um múltiplo dessa forma aqui, ó, dessa forma. Porque vocês lembrem que esses caras aqui, D, X e 1, exterior D, X e L, esses caras aí, né, eles geram uma base para o espaço dos L tensores, né? Só que aqui você está com esse L igual a K. Então, só vai ter uma forma possível, que é esse cara aqui, né? Ou seja, o espaço dos K tensores em RK tem dimensão 1. Então, toda K-forma aqui é um múltiplo dessa forma elementar aqui, que o espaço tem dimensão 1. Né? Então, existe algum H, está aqui multiplicando esse cara aqui, dá isso aqui. Então, o trabalho é descobrir quem é esse H aqui. Né? Para alguma função escalar H. Uma função que vai. Qual é o domínio aqui? É o A, né? O A. Esse A, ele vai. Esse H, ele vai de A em R, né? De A em R. Tá? Então, agora a gente observa que essa forma elementar aplicada a esse conjunto aqui, ó, ele é igual a 1. Ele é igual a 1. Por quê? Porque aqui você tem os índices exatamente os mesmos nessa ordem. 1, 2, 3, 4 até K. 1, 2, 3, 4 até K, né? Então, como eles estão dispostos na mesma ordem do DXY aqui, então ele é 1. Ele é 1. Se você perguntasse qualquer um deles aqui, ele seria 0. Mas como ele está na mesma ordem, ele dá 1. Né? Pela definição da K-forma, pela definição aqui, uma definição análoga a essa, né? Então vai ser 0 se o I for definido de J. Né? Portanto, você tem o quê? Você tem que, nesse lado aqui, ó, se você aplicar esses vetores aqui, se você aplicar esses vetores, vai dar o H, né? Porque esses caras aplicados a esses vetores dá 1, né? Então, sobre exatamente o H. Então, o H de X vai ser esse tensor aqui, essa K-forma, aplicada a X, aplicado a esses vetores. Então, vamos descobrir quem é isso aqui. A gente quer mostrar que é o determinante da derivada de certas linhas aí. Então, com isso, você usa a definição do pullback de alfa estrela aqui. Então, vai ser a DYI aplicado, aqui tem X, né? Fica aplicado alfa X, e esses caras aqui fica alfa estrela X de aí. Aí, repetindo isso aqui, usando a definição de alfa estrela, é alfa X aplicada às derivadas aqui, né? As derivadas, aqui. É só que d alfa x aplicada aí é exatamente a derivada parcial de alfa com respeito a x1, né? Com respeito a x1, com respeito a x2, com respeito a x3, até, ou seja, isso aqui dá igual a isso aqui, né? Porque você já está aplicando o vetor E1. Então, isso aqui dá exatamente
a primeira coluna, né? Isso aqui é a primeira coluna dessa matriz, que é esse cara aqui, né? Esse cara aqui já vai dar a 40ª coluna dessa matriz, que é esse cara aqui. Só que nós já mostramos em algum momento aí, quando nós estudamos tensores, que DYI aplica um tensor, esse tensor aqui, aplicado a esse conjunto de vetores, dá exatamente esse determinante aqui. Dá exatamente esse determinante. É o determinante da matriz obtida da derivada de alfa, escolhendo exatamente as colunas que dadas pelo conjunto de índices I, né? Ou seja, que você pode representar, então, dessa maneira aqui. Tá? Então, essa linha aqui, ó, essa passagem daqui para cá, é uma consequência do que foi visto para tensores. Porque aqui você tem um tensor, né? Você tem um tensor. Então, você tem exatamente a mesma definição que você tinha lá para tensores. Então, você recupera lá o resultado de tensores. Você acha que esse tensor aplicado a esse conjunto de vetores dá exatamente esse determinante. Tá? Você dá uma olhadinha lá. É a mesma coisa, só reescrita de maneira diferente, né? Bom, a gente observa o seguinte, né? Que alfa estrela DYI é esse produto aqui, esse produto exterior. Só que nós vimos aí a propriedade do alfa estrela, né? Que ele pode passar para cada um dos fatores aqui do produto, ou seja, pode ser isso aqui, pode ser escrito dessa maneira. Só que alfa estrela DYI1 é isso aqui, né? Pelo primeiro item, né? Primeiro item do teorema. Primeiro item do teorema, ele nos dá isso, né? Que alfa estrela DYI é o D alfa I. Então, alfa estrela DYI1 é o D alfa I1. E a mesma coisa os demais, né? Só que a gente mostrou que esse cara é esse determinante, é esse tensor aqui, né? Essa forma aqui. Então, por sua vez, esse produto exterior aqui, ó, esse produto exterior é igual a esse aqui. Tá? É igual a isso aqui. Né? D alfa I1 exterior até D alfa IK é esse produto aqui. Produto, onde aparece exatamente o determinante dessa matriz aqui, que é dada pelas derivadas. Então, uma outra maneira de você escrever esse tensor, essa forma, né? A forma. Uma outra propriedade interessante e importante é que o fullback ele comuta com a diferencial de formas diferenciáveis. Você tem uma função de classe infinita, não é uma função definida no aberto de RK, e ômega é uma L-forma em um aberto de Rn, né? Com alfa A contida em B. Então, isso aqui é basicamente as condições que você precisa para que isso aqui esteja definido. Basicamente, o que esse teorema está dizendo é que o pullback comuta com a diferencial. Alfa estrela D é D alfa estrela. Você pode até escrever assim, né? Que alfa estrela D composto aqui, né? É igual a D composto com alfa estrela. Vou escrever até assim. Lembrando que esse D não é exatamente o mesmo D daqui, né? O L o ômega é uma L-forma, né? Então isso aqui seria um L. Isso aqui seria o quê? Seria o L também. Seria o L também. Só que um L atuando em outras formas, né? Em formas em A, né? Em formas em A. Né? Então você tem essa comutatividade aí, né? Essa comutatividade. O pullback comuta com a diferencial, certo? Satisfaz essa propriedade aqui. Então, tome. Opa, nossa, que início. Aqui de vez em quando passa demais aqui, não sei porquê.
aqui, né? Então, tome coordenadas x em RK, coordenadas y em Rn. Alfa é uma função de alfa em Rn, então possui n funções com componentes, n funções coordenadas. Primeiro, suponha que você tem uma zero forma. Então, alfa estrela df, o df, por definição, é essa soma aqui. Já vimos aí atrás, né? O df, você está tomando o DF, você tem que tomar esse F aonde, né? Esse F é uma função, é só você olhar aqui, né? O ômega vai ser uma forma em B, né? Então, vai ser uma função em B aqui. Em B, na reta. B na reta. E você tem o quê? Você tem que B está contido em Rn. E em Rn você está usando a coordenada Y. Então, DF, é por isso que apareceu o Y aqui. Ó. Por isso que apareceu o Y. Porque em B você está usando a coordenada Y. Então, DF é a soma da derivada parcial de F com respeito a YI, DYI. É como se fosse uma regra cadeia aí. Aí, então, alfa estrela é linear. Então, esses escalares aqui podem cair fora. A soma também. Então, dá isso aqui, né? Aí aparece a composta dessa derivada parcial com alfa estrela DYI. Alfa estrela DYI. Só que alfa estrela DYI, nós já vimos que é isso aqui, né? Que é isso aqui. Vamos colocar isso aqui em parênteses, né? Só para destacar. E quem é o D alfa estrela F? Por definição, o pullback de uma zero forma é a composição, F composto com alfa. E então, você tem, quando deriva aqui com respeito a essa quando deriva essa zero forma, você tem que F composto com alfa, ele vai de A, né? O domínio é A, vai de A na reta, né? Na reta. Então, você está usando o A, está em RK, que você está usando coordenada X. Então, essa derivada aqui, esse diferencial, vai ser a derivada parcial de F composto com alfa com respeito a XJ, dXJ. Aí aqui você usa a regra da cadeia, né? A regra da cadeia. Então, aparece essa soma aqui, está aqui. A soma com I variando de 1 até N, porque é a regra da cadeia. Derivada de F com respeito a YI composto com alfa, vezes a derivada de alfa I com respeito a XJ, dXJ. Só que esse cara aqui, ó, essa soma aqui, ó, é exatamente o D alfa I. Tá? É exatamente o D alfa I. Que é o que a gente tem lá em cima, né? Que é o que nós temos lá em cima. Então, de fato, esse termo é igual a isso. Para zero formas, né? Para zero formas, você tem essa igualdade. Né? O pullback comuta com a diferencial. Agora, se você tem uma L-forma arbitrária, né, com L positivo, né, então, vamos considerar inicialmente que o ômega é dessa forma aqui, né? O ômega é um F de YI, onde o I é um conjunto de índices crescentes, né? Ou seja, isso aqui é uma forma elementar, né? Uma forma elementar. O que é a alfa estrela de ômega, né? Alfa estrela de ômega. Por definição de ômega, é igual a dF exterior DYI. Definição de ômega. Tá? Pelo teorema que nós definimos de ômega, né? A diferencial de F exterior a DYI. Só que o alfa estrela, ele passa para cada um dos fatores aqui, né? Então, a alfa estrela desse produto exterior é o produto exterior desses alfa estrela aqui. Aí, e o que é, então, D alfa estrela ômega? A gente quer mostrar a igualdade, né? Por definição de alfa estrela ômega, o ômega escrevemos dessa maneira aqui, né? Que pode ser escrito ainda como um F exterior DYI, porque o produto exterior de uma forma, uma zero forma,
é simplesmente um produto, né, de funções. Então, o ômega é isso aqui, o ômega, e o alfa-estrela passa para cada um dos fatores, tá aqui. O alfa-estrela passou para cada um dos fatores. E então, você usa o fato, você usa, deixa eu ver o que está usando aqui. Certo. Você está usando a diferencial de um produto exterior. Está usando a diferencial de um produto exterior. O que é a diferencial de um produto exterior? Seria a diferencial desse cara exterior esse, é como uma regra de produto. É a diferencial desse cara exterior esse aqui, mais ou menos, o sinal que não vai muito importar, mais ou menos esse cara é derivada desse aqui. Só que a derivada desse aqui está aqui. Vai ser zero, né? Por quê? D alfa estrela DYI, né? Alfa estrela DYI, você pode o alfa estrela DYI você pode escrever dessa maneira aqui, né? Aqui atrás. Foi feito aqui atrás, né? Aqui, né? O alfa estrela DYI pode ser escrito dessa forma aqui. Então é o que foi usado ali. Alfa estrela DYI é o D alfa I1 exterior até D alfa IK. Aí você usa o fato agora que o D quadrado é igual a zero. Né? Porque desse produto exterior vai ser D desse cara, exterior restante, por aí vai. Só que todos os fatores aqui já é a diferencial de alguém, né? Então sempre vai ser zero, devido ao fato de D quadrado é zero. Né? Então não precisa derivar esse cara aqui, né? Não precisa derivar esse cara, precisa derivar isso aqui. Né? Então, a D alfa estrela ômega, D alfa estrela F, exterior alfa estrela DYI. Né? Só que é exatamente o que você tem lá atrás, né? Opa, mas esse termo não é igual a esse. Mas esse termo é igual a esse porque nós já mostramos que para zero formas vale igualdade, né? Para zero formas você tem essa igualdade aqui. E é o caso, né? Essa é uma zero forma. Né? Então, portanto, esse termo aqui é igual a esse. De fato, comuta aqui as derivadas parciais quando você tem ômega escrito dessa maneira aqui, né? Só que o caso geral segue por linearidade, porque uma forma ômega qualquer é combinação linear desses caras aqui. Uma L forma arbitrária apareceria a soma aqui, né, de termos dessa forma aqui. Só que o alfa estrela e o D são aplicações lineares, né? Então, o resultado geral segue por linearidade. Então, de fato, você tem que vale essa comutatividade aí, qualquer que seja a forma que você tomar. Você tem essa comutatividade. Ok? O pullback e a derivada diferencial de formas diferenciáveis comutam. Bom, já estudamos bastante aqui as formas diferenciáveis, suas propriedades, o pullback, a diferencial, e agora queremos integrar formas diferenciáveis. Então, meio que os objetos naturais a serem integráveis em uma variedade. Bom, vamos definir o que é a integração de formas diferenciáveis em uma variedade. Né? Vamos tomar aqui uma K-forma e um aberto de RK. Lembrando sempre que uma K-forma é uma aplicação que para cada ponto X do aberto, né? Para cada ponto X do domínio A, associa uma K-forma no espaço tangente a X a RK, né? A RK em X. Né? Isso aqui, né? Tá? Então, uma K-forma é uma aplicação que associa para cada X em A um K tensor alternado, né? No espaço tangente a RK em X. Só que só faz sentido integrar
integrar K-formas se tiver a mesma dimensão do espaço do domínio que você está integrando. Tá? Aqui a gente vai integrar sobre abertos de RK. Então, como é aberto de RK, então tem que ser K-formas. Né? Porque nesse caso agora, você tem que qualquer K-forma é um múltiplo dessa K-forma aqui, dessa K-forma elementar, porque esse cara aqui, né, ele é uma base aqui desse espaço, né? Porque esse espaço aqui, ele tem dimensão 1. Né? Esse espaço aqui, ele tem dimensão 1. Né? A dimensão das L formas de RK é a combinação de K, L a L. Então, quando a ordem do tensor alternado é a mesma ordem do espaço vetorial, então a dimensão é 1. E esse cara é a base desse espaço aqui. É a base desse espaço. Né? Então, toda a forma definida em A é uma função ser infinito, é uma função ser infinito vezes essa K-forma elementar aqui. Lembrando que agora tudo tem classe de diferenciabilidade sem infinito, né? Você pode derivar quantas vezes quiser para evitar que a gente fique contando a classe, quantas vezes um objeto é diferenciável. Tá? Então, a gente define a derivada dessa forma diferenciável como a derivada, desculpe, a gente define a integral dessa forma diferenciável sobre esse aberto como a integral dessa função. Então, agora, nós estamos definindo integral de formas em RK. Então, como a dimensão desse espaço aqui é 1, então qualquer K-forma em um aberto de RK é uma combinação linear desses caras aqui, né? Só que só tem um elemento na base, né? Então, qualquer K-forma vai ser um múltiplo dessa forma elementar. E então, a gente define que a integral dessa K-forma é simplesmente a integral sobre o aberto, é simplesmente a integral dessa função. Definição. Né? Definição. A integral dessa K-forma é a integral da função, que dá aqui o fator multiplicativo, né? E então, só que essas K-formas elementares, essa base aqui, ela não é única, né? Essa base aqui, ela não é única. De fato, se você tomar uma base ortonormal arbitrária, uma base ortonormal arbitrária de RK, na mesma orientação, né? Na mesma orientação, dizer que uma base está na mesma orientação da base canônica, né? Dizer que o determinante da matriz gerada por ela é positivo, né? Tá? O determinante, a princípio, seria apenas positivo. Seria apenas positivo aqui. Mas o fato da base ser ortonormal, então o determinante é 1. Tá? É positivo porque está na mesma orientação da base canônica, né? Definição de uma base estar na mesma orientação da base canônica, né? O determinante tem que ser positivo. Do fato de ser uma base ortonormal, é igual a 1, esse determinante. E então, você encontra que essa forma eta, né? Uma forma eta, que antes era uma função vezes essa forma elementar aqui, ela também é uma função vezes essa forma elementar aqui, onde esse dvi é a base dual dessa base vi aí. Dvi aplicado aos vetores vj é igual a delta ij. É igual a delta ij. Tem esses caras aí, né? Consequentemente, esses produtos exterior, eles formam a base dos K-tensores, né? Então, qualquer outra K-forma é um múltiplo dessa forma elementar aqui, dessa K-forma elementar. Porém, se você escreve um vetor qualquer, VI, um vetor VI, como sendo... Aqui eu deveria ter colocado... aqui eu deveria ter mudado... Vou mudar aqui, colocar U. Que não são os mesmos da base, não. Né? U.
Então, qualquer vetor, combinação linear desse... Não, tá certo, tá certo. Eu quero escrever. Estava certo que eu me esqueci. Então, é isso mesmo. Como esse cara é uma base e esse cara aqui é uma base, então qualquer vetor aqui pode ser escrito como combinação linear desses vetores da base, os vetores da base canônica, né? Onde esses caras aqui formam a matriz de mudança de base. A matriz de mudança de base. Então, como você tem essa condição aqui, se você aplica esses vetores V1 até VK, esse K tensor elementar, então isso aqui dá 1. Então o G pode ser escrito dessa maneira. O G pode ser escrito dessa maneira. Só que, como G vezes K tensor elementar também é igual a F vezes K tensor elementar, então isso aqui eu posso mudar por isso aqui, vezes F, né? F dx1 até dxk é igual a G dv1 até dvk. Então tá aqui. Aí então, você usa o fato que VI é essa combinação linear, você usa a linearidade desse K-tensor, a linearidade desse K-tensor, né? Então aparece aqui K-somas, né? J1, J2 até JK, variando de 1 até K, você tem K-somas aqui, vezes F, aí você tira cada um desses escalares para fora do tensor, né? Usando a linearidade. Então, isso aqui você escreve como essa soma aqui. Só que esse cara aplicado a essa lista de vetores só vai ser diferente de zero quando você tiver, aliás, só vai ser diferente de zero aqui quando J1, quando esse conjunto de índices aqui, ó, até JK foi exatamente os números de 1 até K, possivelmente em ordens distintas, tá? Esse cara aqui, como conjunto, ser igual a esse cara como conjunto. Certo? Essa K-forma elementar aplicada a essa lista de vetores aqui só vai ser diferente de zero quando esse conjunto de índices for exatamente os números de 1 até K. Não importa a ordem aqui, nesse caso aqui, por isso que eu coloquei entre parênteses. Não importa a ordem. A questão é que, a depender da ordem que você escreve esse conjunto de índices, isso aqui vai ser mais ou vai ser menos 1. Vai ser mais ou menos 1. Por sua vez, você utilizando lá uma das definições que a gente viu de determinantes utilizando permutações, essa soma aqui desses conjuntos de vetores vai dar exatamente esse determinante aqui. Ó. Vai dar esse determinante. Certo? Porque esse determinante, você tem que... Uma das formas de você definir esse determinante é a soma sobre todas as permutações de SK, o sinal de sigma, V1 sigma 1, produto V2 sigma 2 até VK sigma K. Tá? Essa K-forma elementar aplicada a essa lista de vetores só não vai ser diferente de zero quando o conjunto de índices J1 até JK foi exatamente o conjunto de índices de 1 até K. Possivelmente permutado, né? Permutado. Aí, para você saber se o sinal vai ser 1 ou menos 1, você tem que sair permutando aqui para deixar exatamente na ordem de 1 até K. Aí você vê quantas vezes você fez a permutação, se for uma quantidade par, vai ser mais, se for uma quantidade ímpar, vai ser menos. E o sinal de mais ou menos é exatamente o sinal da permutação que você usa. Aí, de fato, você obtém esse somatório aqui, que é exatamente o determinante. Exatamente o determinante, que é igual a F. Tá? Então, isso significa dizer que estrela está bem definido, porque você mostrou que o G
é igual a F. Não importa a base dual que você utiliza. Não importa a base dual que você vai utilizar aqui, né? Com respeito a uma mesma base ortonormal. Isso aqui só funciona porque a base é ortonormal. Se não for ortonormal, aí muda. Né? Então, F é igual a G. Então, F é igual a G. Como você utilizou base ortonormal, dá sempre a mesma função, então, isso aqui está bem definido. Por quê? Porque não importa a base que você tomar, vai dar sempre a mesma função para você utilizar isso aqui, né? Então, de fato, essa integral aqui, ela está definida, porque a princípio você poderia utilizar uma outra base ortonormal. Tá? Poderia utilizar outra base ortonormal e achar uma outra coisa diferente, mas o que a gente fez aqui... Opa, passei demais aqui de novo. Eu não sei por que acontece isso. Bem, eu subi muito aqui. Opa. Tá, então, não importa a base ortonormal que você tomar, né? Esse F vai coincidir com esse G. Então, lá na definição, você pode usar qualquer base ortonormal que você quiser. Porém, a definição de integral de formas, a definição de integral de formas depende da orientação que você toma no RK. Certo? Por quê? Porque isso aqui, ó, essa base normal está na mesma orientação da base canônica, está na mesma orientação da base canônica. Então, se essa base estiver na orientação oposta, então o determinante vai ser menos 1. Então, você vai obter que G vai ser menos F. Né? Porque aqui você utilizou o fato que esse determinante aqui é igual a 1, já que V1 até VK é uma base na mesma orientação da base canônica, que é 1. Se estiver na orientação oposta, o determinante vai ser menos 1. Então, você acha que o G vai ser igual a menos F. Okay? Então, a definição de integração de formas diferenciáveis, ela depende da orientação do A, a orientação do RK, né? Do fato que você tem uma orientação da base canônica. Certo? Aqui está implícito que você está tomando sobre a orientação da base canônica, né? A orientação da base canônica. Se você tomar uma outra orientação, você vai achar menos aqui, né? Você vai achar menos. Esse determinante dessa base vai ser menos 1. Agora vamos tomar uma função sem infinito, definida no aberto de RK, e ômega, uma K-forma em um aberto de Rn. Seja y-alfa igual à imagem de alfa. A gente quer definir a integral de uma K-forma sobre uma variedade parametrizada agora. Né? Lembrando que uma variedade parametrizada é simplesmente a imagem de uma função sem infinito, que é o caso aqui, né? Você tem a imagem de uma função aqui sem infinito. Então, aqui você tem uma variedade parametrizada. Então, a integral de uma forma... a integral de uma K-forma, né? A integral de uma K-forma, aqui a K-forma definida em um aberto de Rn, sobre essa variedade parametrizada, como é que a gente define agora? Né? Como é que a gente define? O pullback, ele vai levar uma K-forma
Eu acho que eu escrevi embaixo. Aqui foi, escrevi. O pullback por alfa, ele traz essa K-forma aqui para uma K-forma em A, né? Para uma K-forma em A. Então, você define a integral de ômega sobre y alfa, você define a integral de ômega sobre y alfa, como sendo a integral sobre A dessa K-forma aqui, onde essa integral é exatamente a integral que você tinha lá atrás, né? Por definição, isso aqui é igual à integral sobre A de f. A integral sobre A da função f, onde você escreveu alfa estrela ômega como sendo igual a f de x1 até dxk. Dxk. Onde você está usando RK aqui, as coordenadas x, né? Então, é dessa forma que você define a integral de uma K-forma sobre uma variedade parametrizada, né? Você leva a forma para o aberto, que é o domínio da variedade parametrizada, que é o domínio da função, né? Integra, como foi definido lá atrás. Você escreve essa forma como um múltiplo da forma elementar dx1 exterior até dxk, que aparece uma função. Aí define essa integral como sendo a integral dessa função aqui, sobre o domínio A. Tá? Tá aqui, né? Você tem a forma aqui, aí você traz a forma para cá, né? Você traz a forma para cá, a K-forma para cá, para o domínio A. E então você integra como foi definido atrás. A questão é que a gente quer mostrar agora que essa integral independe dessa parametrização aqui. Você tem uma outra função cuja imagem é a mesma, então você vai ter a mesma integral, a menos da orientação, que vai ser esse resultado aqui. O texto é um pouquinho grande, mas quando você vai para a figura, acaba ficando mais claro o que significa. Eu vou ler o texto e depois eu passo para a figura. Às vezes a figura ajuda mais do que o texto. Bom, você tem aqui um difeomorfismo entre conjuntos abertos A e B, e RK, e você supõe que esse determinante aqui não muda de sinal. Supõe que o determinante não muda de sinal. Ele poderia mudar de sinal se o domínio A ele fosse desconexo. Mas se ele for desconexo, você supõe que não muda de sinal. É sempre positivo ou sempre negativo. Isso aí vai ser importante. Então, seja beta uma função de classe sem infinito, defina y beta como sendo a imagem de beta, e considere alfa a composta de beta com G. Alfa composta de beta com G, e y alfa a imagem de alfa A, né? É claro que coincide com y beta, porque alfa é beta composto com G, e G é um difeomorfismo. E G é um difeomorfismo. Ok? Se ômega é uma K-forma em um aberto de Rn, que contém y é o y alfa, que é como esse y beta, então ômega é integrável sobre y beta se e somente se ômega é integrável sobre y alfa. E nesse caso, você tem que a integral sobre y alfa é mais ou menos a integral sobre y beta, onde o sinal vai coincidir exatamente com o sinal do determinante da derivada do difeomorfismo. Resumindo a história aí, você tem o seguinte, você tem aqui que uma função alfa e uma função beta, e esse difeomorfismo aqui. O alfa a gente definiu como sendo a composta beta composto com G. Composto com G. Esse Y é o Y alfa. Você deve estar ouvindo barulho aí de um caminhão aí, é o carro do lixo aqui do lado. Igual a Y beta. Igual a Y beta, certo? Então,
E você tem aqui uma forma ômega aqui, né? Uma forma ômega aqui, tá? Uma forma ômega aqui. Então, para você integrar essa forma ômega, aí você tem que trazer para cá ou para cá. Você usa alfa ou beta. O que ele está dizendo é que as integrais, tanto faz você trazer para cá ou para cá, vão ser iguais a menos de um sinal. A menos de um sinal. Onde o sinal vai ser dado pelo sinal do determinante da derivada de g. É isso que ele está dizendo, o resumo desse texto aqui. O resumo desse texto, ele está dizendo isso aqui. Que você tem uma forma ômega aqui, nesse conjunto aqui, nessa variedade parametrizada. Se você usar alfa ou beta, você vai obter o mesmo resultado, com a diferença que pode ser mais ou menos sinal, a depender do sinal de determinada derivada de g, desse difeomorfismo. Mas, no entanto, isso aí vai seguindo o seguinte. De certa forma, das coisas que nós já fizemos aí, né? Claro. Você toma x coordenadas em A e y coordenada em B. Só para fixar a notação aí. Por definição, dessa integral, essa integral aqui, né? A integral de ômega sobre y alfa é o mesmo que a integral do pullback de ômega sobre A. Né? Definição lá em cima, né? Aqui, né? Aqui. A integral sobre ômega, de ômega sobre y alfa, é a integral do pullback de ômega sobre A, o domínio de alfa, né? O domínio de alfa. Então, por definição dessa integral é isso aqui. Analogamente, a definição dessa integral é isso aqui. O pullback de ômega integrando sobre B. Agora você passou a integral para B e para A, né? Quer mostrar que são iguais a menos de sinal, né? Então, vamos mostrar que vale essa igualdade aqui. Que vale essa igualdade, certo? Mas isso aqui é equivalente a você mostrar que vale essa igualdade. Quem é G estrela eta, pullback eta, eta é isso aqui, ó. Eta é isso aqui. Por quê? Esse beta estrela ômega está aqui, ó. Beta estrela ômega está aqui. E se você faz o pullback por G, o pullback de eta, vai ser o quê? O pullback de eta vai ser o pullback G estrela, o eta, por definição, é beta estrela, ômega, só que o beta estrela, ele permuta, né? Isso aqui é igual a beta composto com G estrela ômega. Só que a definição do alfa é beta composto com G, né? A definição do alfa tá aqui. Então, isso aqui é igual a alfa estrela ômega. Portanto, essa igualdade é equivalente a essa igualdade aqui, onde G é o difeomorfismo. Tá? É equivalente. Então, vamos mostrar esse estrela aqui, né? Vamos mostrar a igualdade de estrela. Bom, essa é uma K-forma. Essa é uma K-forma onde? Em B, né? Essa é uma K-forma em B. E B está contido em RK. E B, o A e o B estão contidos em RK, né? Se você tem uma K-forma aqui, então ele é um múltiplo da K-forma elementar, né? Então, está sendo uma K-forma em B, então ele vai ser um múltiplo dessa K-forma elementar. Em B, nós estamos utilizando a coordenada Y, né? Coordenada Y. É por isso que a K-forma elementar é denotada dessa maneira aí. Então, eta é um F vezes essa K-forma elementar. Quando você faz pullback, né? Quando você faz pullback, isso aqui vai ser igual a F composto com G. A função F compõe com o G aqui, a aplicação. Pullback desses caras aqui, né? Pullback desses caras. Só que nós já mostramos essa igualdade lá em cima.
aparece o determinante da derivada de G, né? Tem isso aí. Aqui o dx é porque nós estamos usando coordenadas x em A. Tem coordenada x em A. Portanto, estrela aqui, ó, estrela, por definição, você escreveu G estrela eta como sendo um múltiplo dessa forma elementar. Então, vai ser integral dessa função aqui, desse produto, sobre domínio A. Aqui. Aqui. Né? Então, estrela é equivalente a essa igualdade. Porque eta é esse produto aqui, né? Essa função f vezes essa forma elementar. Então, a integral de eta é a integral de f sobre b. Né? Então, a integral de eta sobre b é a integral de f sobre b. Então, a desigualdade estrela é equivalente a essa igualdade. É equivalente a essa igualdade aqui. Só que, pelo teorema de mudança de variáveis, você tem que a integral de f sobre b, só que o b é um difeomorfismo, então b é o g de a. Então, a integral de f sobre g de a é igual, teorema de mudança de variáveis, a integral de f composto com g sobre a, vezes o módulo determinante da derivada de g, né? Que é igual a mais ou menos essa integral aqui. É por isso que aparece o sinal de mais ou menos, ó. Porque no teorema de mudança de variáveis aparece o módulo determinante da derivada de g. Enquanto aqui não apareceu o módulo, né? Apareceu o determinante. Aqui apareceu o módulo. É por isso que aparece o mais ou menos aqui. E o mais ou menos vai depender do sinal do determinado da derivada de g, né? Se for positivo, vai ser mais. Se for negativo, vai ser menos. Ok? Então, com isso, finaliza a demonstração. Foi demonstrado essa igualdade aqui, que é equivalente à igualdade estrela, que é equivalente à igualdade estrela, que é equivalente a essa igualdade. Mas cada uma dessas igualdades são essas integrais aqui, né? São essas integrais. Então, mostrou o que a gente queria, que a integral sobre da K-forma sobre a variedade parametrizada, elas são iguais a menos de um sinal. Tá? A menos de um sinal aí. Devido a aparecer esse sinal, mais ou menos aí, a gente vai precisar estudar uma classe de variedades específica, chamada variedades orientáveis. Tá? Mas, deixa eu ver o que aparece aqui. A gente tem esse teorema agora. Você tem um aberto de RK, uma função de classe infinito, né? Y alfa, sua imagem, x coordenada em A, z coordenada em Rn. Se ômega tem essa cara aqui, ó, se ômega tem essa cara, é uma K-forma definida em um aberto de Rn, né? Se esse cara aqui é uma K-forma definida em um aberto de Rn, contendo em YA, isso aqui é só para a condição para que exista essa integral aqui. Então, a integral dessa K-forma aqui sobre Y alfa é igual a isso aqui. É igual a integral dessa função. É só você olhar quem é o pullback. O pullback dessa forma ômega, se ômega é escrita dessa maneira aqui, né? Isso aqui, o pullback dessa forma ômega vai ser F composto com alfa. O pullback dessa forma aqui. Só que o pullback dessa forma é isso aqui. Aí acaba o problema, né? Por definição. Né? Aí você usa esse fato, que a integral desse cara vai ser a integral dessa parte aqui, né? Integral dessa parte sobre A. Aí finaliza aí a demonstração do resultado, né? Aqui. Aliás, a integral sobre essa forma aqui, dessa função aqui, né? Esse cara aqui é a matriz obtida pela matriz jacobiana, escolhendo exatamente as linhas I, né? As primeiras K-linhas da derivada de alfa, né? Da derivada de alfa. Opa, de novo. Aqui por aqui.
Bom, como eu estava dizendo, né, devido a aparecer esse sinal aí de mais ou menos, a gente precisa estudar uma classe especial de variedades, porque para a gente não vai ser interessante que apareça esse sinal de mais ou menos aqui. A gente quer que apareça sempre o mesmo sinal, independente da função que você tomar aqui. Para isso, a gente vai estudar uma classe de variedades especiais chamada de variedades orientáveis. Que a gente vai querer, ali, a gente definiu a integral de uma K-forma como variedade parametrizada, mas a gente vai querer definir uma variedade, a integral de K-formas sobre variedades. Então, aparece naturalmente essas variedades orientáveis, que a gente precisa estudar aqui antes de definir a integral de formas em variedades, para podermos chegar no teorema de Stokes. Tudo isso aqui, o auge aqui do que nós estamos vendo vai ser o teorema de Stokes, que a gente deve ver até sexta-feira. Tá? Desde o início lá da álgebra multilinear, né? O objetivo é tudo chegar no teorema de Stokes. Bom, para definirmos formas, integral de formas em variedades, a gente precisa que a variedade seja orientável, porque não é possível definir a integral de formas se ela não for orientável por conta daquele sinal de mais ou menos que apareceu lá em cima. Tá? Então, para fazer isso, vamos fazer o seguinte. A gente vai dizer que um diffeomorfismo entre conjunto aberto de RK preserva a orientação se o determinante da derivada for positivo. E se o determinante for negativo, a gente vai dizer que inverte a orientação. Então, diffeomorfismo preserva a orientação se o determinante da derivada for positivo, para todo x, Caso seja negativo, para todo x, a gente diz que inverte a orientação. Tá? Como é um diffeomorfismo, e se o A for conexo, então vai ser sempre positivo ou sempre negativo. Se o A não for conexo, pode ser que varie. Ora positivo, ora negativo. Tá? Mas a definição é essa. Um diffeomorfismo preserva a orientação se o determinante da derivada for positivo. Inverte a orientação se o determinante da derivada for negativo. Então, isso aqui está dizendo, basicamente, o seguinte. Você tem G aqui, um diffeomorfismo entre os conjuntos A e B, e você tem, então, essa aplicação induzida nos espaços tangentes, né? Nos espaços tangentes ARK. G estrela, G estrela pega um vetor em RK, tangente a RK no ponto X e leva a um vetor em RK a RK no ponto G de X. Definição de G estrela aqui embaixo, né? Estrela. Pega um vetor da forma XV, leva no vetor da forma GX, derivada de G em X aplicada a V. Né? Lembra que GX é linear, né? Então isso aqui é linear. Né? Isso aqui é linear. Linear. Ok? Bom, dizer que G preserva a orientação é dizer que o determinante dessa derivada aqui é positivo. Mas isso aí vai ser equivalente a dizer que essa transformação preserva a orientação. Preserva a orientação pelo que nós já vimos anteriormente. Né? Pelo que nós já vimos anteriormente. Quando a gente estudou orientação lá, logo depois que a gente estudou teremos mudança variáveis. A gente definiu que era a orientação do espaço vetorial, né? E então, G preserva a orientação, principalmente se essa aplicação linear preserva a orientação. Preserva a orientação, ou seja, pega uma base positiva daqui e leva numa base positiva aqui. Ok? Essa transformação T é definida exatamente pela derivada aqui. Tá? Então, esse cara aqui preserva a orientação se pega uma base positiva aqui e leva numa base positiva aqui. Lembrando que uma base é positiva, né? V1 até VK é base positiva,
base positiva, desculpa, a letra sair assim, mas essa mesa aqui não está muito boa, não. Quer dizer, incompatível aqui com o meu computador. Mas só quando eu estou no Google Meet. Fora do Google Meet é normal, né? É por isso que eu escrevo antes. Então, é uma base positiva se somente se o determinante da matriz gerada por essa base aí, da matriz gerada por essa base, é positiva, né? Definição de base positiva. Essa é a definição. Então, dizer que essa aplicação preza orientação significa dizer que pega uma base cuja esse determinante é positiva e leva numa base em RK cujo determinante também vai ser positivo. Tá? Essa noção aí de orientação aí que G preserva a orientação, né? Bom, então a gente quer definir então quando uma variedade é orientável, né? Então, tomei uma variedade aqui em Rn, tomei uma variedade em Rn, a gente vai dizer que a variedade é orientável se existe uma família de cartas coordenadas, certo? M é orientável se existe uma família de cartas coordenadas, uma família aqui, alfa lambda, que vai de U lambda e V lambda, onde V lambda é uma aberta em HK, a variedade pode ter fronteira ou não, né? Pode ter fronteira ou não. Então, existe essa família, tal que cobre a variedade, a imagem a união das imagens das cartas coordenadas dá toda a variedade. E, além disso, a função mudança coordenada preserva a orientação, sempre que ela estiver definida. Né? Ou seja, isso aqui é um diffeomorfismo, isso aqui a gente já mostrou que é um diffeomorfismo. Então, dizer que preserva a orientação é dizer que preserva a orientação no sentido definido acima. Diffeomorfismo. Tá? Preserva a orientação. Dizer que preserva a orientação é dizer que o determinante da derivada da mudança de coordenada, alfa menos 1 de lambda 1, composto com alfa de lambda 0, é positivo. Tá? Então, essa segunda condição é que é o ponto aqui, né? Essa mudança de coordenada é de diffeomorfismo, sempre que essa interseção for não vazia, né? Ou seja, sempre que ela estiver definida. E então, a variedade vai ser orientável sempre que você obtiver for possível obter essa família de cartas coordenadas que cobre a variedade, de tal maneira que preserva a orientação. Determinantes das mudanças coordenadas serão positivos. Tá aqui, né? O esquema, né? Aqui. Você tem aqui duas cartas coordenadas, cuja imagem aqui é não vazia, a interseção. Aí a imagem diversa dessa interseção dá esse conjunto aqui, né? Que é um subconjunto de U lambda 0. A imagem desse conjunto por alfa lambda 1 dá um subconjunto de U lambda 1. Aí você tem esse diffeomorfismo aqui, né? Entre abertos de RK. Então, para esse diffeomorfismo, a gente pergunta se o determinante da derivada é positivo ou negativo. Se for sempre positivo, a gente diz que a variedade é orientável. É uma definição meio abstrata, mas que com o tempo vai ficando natural à medida que nós avançamos, né? A gente vai ver exemplos de variedades não orientáveis e variedades orientáveis, tá? De variedades orientáveis. Daqui a pouco. Já tem. Bom, a coleção maximal, o que significa dizer a coleção maximal, né? A definição diz que é orientável se existe uma família de cartas. Satisfaz essa condição. Dizer que é maximal é dizer que qualquer carta que se encaixa nessas condições está naquela coleção. Tá? É isso que significa dizer que é maximal. Qualquer carta
que se encaixa nessa condição está nessa coleção aí. Então, a coleção de cartas coordenadas que satisfazem as condições I e 2I, da definição acima, né, é chamada de orientação em M. Então, uma orientação em uma variedade, agora, é uma coleção de cartas que satisfazem essas duas condições. Cobrem a variedade e a função mudança de coordenada tem determinante da derivada positiva. A função mudança de coordenada preserva a orientação. Leva uma base positiva daqui, aqui. Uma base positiva aqui. Tá? Leva uma base positiva daqui, uma base positiva aqui. Tá? Então, uma coleção desse tipo é chamada de orientação em M. Né? Em geral, uma variedade vai possuir pelo menos duas dessas coleções. Né? Ou seja, vai possuir pelo menos duas orientações. E se você e se você escolhe uma dessas orientações, a variedade é dita orientada. Tá? São adjetivos um pouco diferentes. Dizer que a variedade é orientável significa dizer que você pode escolher uma coleção desse tipo. Dizer que a variedade é orientada significa dizer que já foi escolhida uma coleção. Tem uma pequena distinção aí que faz diferença. Né? Orientável significa dizer que você pode escolher uma coleção desse tipo. Orientada significa dizer que você já escolheu essa coleção. Bom, mas agora, se você tem um subespaço vetorial do Rn, V, esse V é, em particular, uma variedade também. Então, agora você tem duas noções de orientações para esse subespaço, mas elas são equivalentes. Essas noções, elas coincidem. Certo? Eu não vou entrar em muito detalhe aqui, não, mas, essencialmente, nós já tínhamos definido que era uma orientação para um espaço vetorial, né? Você escolhia aqui um isomorfismo T vamos dizer que aqui tem dimensão K, de RK em V. Você escolhe um difeomorfismo de RK em V, né? E então, uma orientação em RK é o conjunto de todas as bases positivas. Então, quando você pega o conjunto de todas as bases positivas de RK pelo isomorfismo T, você vai gerar uma orientação em V. Então, isso aí é uma orientação em V. Só que você também tem uma orientação dada através de orientação como variedade, através de coleção de cartas. É só tomar a identidade. Mais ou menos a identidade, né? Você fixar uma base de V, tal. Então, você pode orientar um subespaço vetorial através dessa forma aqui, utilizando isomorfismo, ou através como uma variedade. Mas mostra-se que essas duas noções, elas coincidem em um certo sentido. Eu não vou entrar em muito detalhe não aí, né? Basta você saber que essas noções coincidem. Querendo saber, é só olhar o livro lá. Tá? Bom, vamos tomar aqui uma variedade. Uma variedade é simplesmente uma curva no Rn. Tá? Isso é uma variedade de dimensão 1, orientada. Dado um ponto P em M, vamos definir um campo tangente unitário, AM, na orientação dessa variedade. Note que essa variedade é orientada. Como eu falei, né? Uma variedade orientada significa dizer que você já escolheu uma coleção maximal que satisfaz as condições I e 2I. Tá? Então, você já escolheu essa coleção maximal. Então, vamos definir aqui um vetor tangente unitário. Vai ser essencialmente aqui algo do tipo aqui, né? Algo desse tipo aí. Bom, como é que a gente define um vetor tangente? Você define T, esse vetor T aplicado a P como um P, esse coeficiente aqui, ó. Isso aqui pertence a T, P, M, ao espaço tangente à variedade. Né?
Esse cara aqui é simplesmente alfa' de T0. Alfa' de T0, certo? Esse cara aí, derivado. Então, você deriva alfa' e divide. Nunca vai ser zero, porque é minha variedade, então esse cara que tem posto 1, dizer que tem posto 1, ele é diferente de zero, né? Onde alfa é uma carta coordenada na orientação, isso é importante, né? Na orientação de M. Na orientação de M. Significa dizer que se uma outra carta na orientação intersectar essa carta aqui, então a sua mudança coordenada vai ter determinante positivo. Bom, mas se você utilizar uma outra carta coordenada que intersecciona a imagem dessa carta aqui, né? Por que vai coincidir? Justamente porque está na mesma orientação aqui, né? Essa afirmação aí. T está bem definido. T está bem definido. Porque se você tomar outra carta beta aqui, uma outra carta coordenada, na orientação de M, ainda na orientação de M, então, essa função composta aqui é um difomorfismo, porque a mudança de coordenada é sempre um difomorfismo, nós mostramos isso aí. E, além disso, do fato de estarem na mesma orientação, na orientação da variedade, a definição nos diz que a derivada é positiva. Tá? O determinante da derivada é positivo. Esse determinante é basicamente a derivada, porque essa composta aqui vai no intervalo na reta e no intervalo na reta. Então, essa derivada é a derivada usual de cálculo. E, além disso, a gente observa o seguinte, que a derivada de alfa você pode escrever como sendo beta composto com beta menos 1 composto com alfa. Aplica a regra cadeia, vai ser a derivada de beta em T1, né? Aqui você está supondo, eu não coloquei... esse beta T1 é igual a alfa de T0. Alfa de T0. Aí, a regra cadeia é a derivada de beta composto com beta menos 1 composto com alfa, aplicado T0. Só que alfa T0 é o beta T1, beta menos 1 do beta T1 é o T1, né? Vezes derivada de beta menos 1 composto com alfa em T0. Isso aqui é maior que zero, certo? Porque esse determinante aqui é simplesmente pela definição, mas isso aqui é só um número. Isso aqui é um número real. Então, isso aqui coincide com o determinante. Ou seja, é positivo. Positivo. Então, quando você dividir esse cara pela norma, né? Pela norma dele, dá exatamente essa divisão aqui, ó, porque esse cara vai cancelar, né? Porque a norma dele vai ser o módulo dele, mas ele já é positivo, né? Então, não aparece o módulo desse cara, né? Quando você dividir isso aqui pelo módulo, vai ser o módulo desse vezes esse cara, que ele vai desaparecer. Então, dá essa igualdade aqui, né? Dá essa igualdade. Então, com isso, esse vetor tangente aqui, ele está bem definido. Esse vetor tangente, ele está muito bem definido, não importa a carta alfa que você utilizar. Esse coeficiente vai ser sempre o mesmo se você tomar na mesma orientação. Note que se você tomar na orientação oposta, esse determinante aqui vai ser negativo, isso aqui vai ser negativo. Consequentemente, o módulo dele vai ser menos ele. Iria aparecer menos aqui, se não estivesse na mesma orientação. Tá? Aqui está... Aqui tem algumas figuras, né, que indica exatamente quem é esse vetor tangente, né? Aqui você tem uma variedade sem fronteira. Aí, em cada ponto, você tem... Aqui é a orientação. Nesse caso, a orientação você pode pensar essa variedade como sendo a trajetória de uma partícula em movimento do espaço. E a orientação dessa variedade é basicamente o sentido em que essa partícula se movimenta, né? No caso aqui, a partícula está se movimentando nesse sentido aqui assim, ó. Então, o vetor tangente vai ser esse vetor aqui. Em cada ponto, o vetor tangente acompanha o sentido do movimento. Seria o vetor tangente. Por aí vai. Tá? Aqui é uma variedade sem fronteira. Se a variedade não tem fronteira, se a variedade tem fronteira, você tem que ter um certo cuidado na orientação aqui na fronteira. Porque isso aqui é uma carta, isso aqui é uma outra carta, mas essas duas cartas,
elas estão em orientações opostas, porque se você imagina, pensa aqui como uma partícula em movimento ao longo dessa trajetória, né? Então, se a partícula começa aqui, ela tem que terminar aqui, né? E se essa carta aqui tem esse sentido, então porque ela está no sentido oposto a essa, ao movimento da partícula, né? Então não faz sentido você dizer que alfa e beta estão na mesma orientação, quando na verdade elas estão em orientações opostas. Então esses aqui não seriam os vetores tangentes gerados pela orientação de M, porque eles não iriam coincidir, Mas, no entanto, a orientação correta seria essa aqui, né? Enquanto em um pedaço aqui a carta ela sai do ponto da fronteira, em outro pedaço ela chega, né? Para que esteja coerente com a orientação da variedade, né? Para que seja coerente com a orientação da variedade. Portanto, nesse caso, as orientações alfa e beta, as cartas alfa e beta, elas pertencem à mesma orientação da variedade, tá? Porque ela está no sentido do movimento da partícula, né? Aí. E é um fato que o livro não prova, que não é tão simples assim, mostra que toda a variedade de dimensão 1 no Rn é orientável. Toda a variedade de dimensão 1 no Rn é orientável, tá? Então, deixa eu ver aqui. Eu queria chegar aqui, eu vou falar até aqui e eu paro a aula, porque tem uns exemplos interessantes ali. É importante que estejamos no pique aqui, né? Bom, aqui nós estamos analisando a orientação em alguns casos. Nós analisamos aqui a orientação para variedade de dimensão 1, e aqui, então, vamos analisar a orientação para variedades de dimensão n-1 em Rn. Algumas vezes é frequente, é usual dizer que essa variedade tem codimensão 1, porque a diferença da dimensão da variedade e do Rn é só uma unidade, né? Aí isso aí chama-se codimensão. Eu não se refere nisso aqui, né? Mas isso é coisa muito de geômetra, né? Então, se você considera aqui uma n-1 variedade em Rn, a gente tem condições de dizer mais ou menos, reformular o conceito de orientabilidade da variedade. De que forma, né? Dado um ponto P em M, vamos associar um vetor unitário aqui a esse espaço tangente ortogonal a TPM. Né? Ortogonal a TPM. Esse espaço aqui ele tem dimensão n, e esse espaço aqui ele tem dimensão n-1. Ele tem a mesma dimensão da variedade. Né? Então, como TPM tem dimensão n-1, coloquei n mais n-1, segue que só existe duas escolhas possíveis para n. Né? Então, a ideia é o seguinte: você tem aqui você vai ter aqui o Rn, e então você vai ter o TPM, tá? Então, se aqui é o TPM, é porque só vai existir uma direção ortogonal a esse espaço aqui. Então, o vetor unitário vai ser um desses dois aqui, ó, ou para cima ou para baixo. Ou para cima, para baixo. Então, vai ter uma escolha possível aqui. Então, dado um ponto P da variedade, vamos associar um vetor tangente ao Rn, nesse ponto P, unitário, ortogonal ao espaço tangente à variedade. Como TPM tem dimensão n-1, só existe duas escolhas possíveis. Ou essa aqui, ou essa aqui, nesse ponto. Só que você não vai querer escolher aleatório. Vai ter que satisfazer uma certa condição, vai ter que ser contínuo. Então, dada uma orientação de M, escolha uma carta coordenada nessa orientação. Né? Então, dada uma orientação da variedade, aqui a variedade orientável, orientável, variedade orientável. Então, dada uma carta na orientação de M,
Se o alfa de x... Opa! Ai, agora não. Se alfa de x é igual a p, então você tem que esses caras aqui, nós já vimos que esses vetores aqui, eles formam uma base de TPM. Nós já vimos isso aí. Nós estudamos espaço tangente da variedade. Então, esses caras aqui, eles formam uma base de TPM. Isso aqui é exatamente o quê? Isso aqui é exatamente o quê? A derivada de alfa, em x aplicado a, no caso aqui vai ser n-1, né? n-1. A variedade tem dimensão n-1, então esse u aqui, ele está contido em Rn-1. Tá? Rn-1. Tá? Então, esse cara aqui forma uma base de TPM. Então, como forma uma base de TPM, né, você pode completar, e esse TPM ele está contido em TPRN, e TPRN tem uma orientação canônica. Você define, você escolhe um vetor N, tal que esse determinante aqui seja positivo. Tá? Então, você escolhe um vetor N, tal que esse determinante aqui seja positivo, onde alfa é uma carta coordenada, certo? A derivada de alfa é uma matriz, você pode enxergar como sendo uma matriz de ordem n por 1, aliás, n menos 1, cartesiano n. Ao contrário, né? Contrário. Porque vai faltar uma coluna. Opa! Eu não vou escrever, não, vou só falar. Vou só falar. Tá? Esse de alfa aqui é uma matriz n por n menos 1. N linhas e n menos 1 coluna. Então você acrescentou mais uma coluna aqui, ó. Então, isso aqui é uma matriz n por n. Embora esse n está confundido com esse n aqui, né? Mas fica claro, né? Esse n aqui é o vetor. É diferente desse nzinho aqui. Acabei confundindo aqui. Mas tudo bem. Vou mudar agora não, porque vai demorar. Certo? Então você escolhe esse vetor, só que essa matriz aqui tem determinante positivo. Tá? Porque você tem duas escolhas possíveis, uma para cima e outra para baixo. Aí você escolhe aquela que faz com que essa matriz aqui tenha determinante positivo. Ou seja, isso aqui seja uma base de Rn na orientação da base canônica. Definição aí de orientação da base canônica. Certo? Então, é dessa forma que você escolhe esse vetor n aqui. Então, esse campo de vetores aqui, é chamado de campo normal unitário a M, correspondendo à orientação de M. Aqui é a figura. Você tem a variedade aqui, você tem o espaço tangente, e você tem esse vetor nzão aí. Você tem esse vetor nzão, que é ortogonal ao espaço tangente. Só que isso aí, do fato que você escolheu o n satisfazendo essa maneira aqui, ó, o fato que você escolheu o n satisfazendo essa maneira, esse vetor n aqui, ele vai variar com p de forma contínua. Ou seja, em pontos suficientemente próximos, ele não vai ficar variando, hora está para cima, hora está para baixo. Não, ele vai variar de forma contínua aí. Tá? Com um ponto P. Aí nós temos exemplos aqui de variedades que não são orientáveis. Não é possível dar uma orientação para essa variedade. Com esses exemplos, aqui eu acabo a aula. Certo? Então, deixa eu só explicar aqui por que essas variedades não são orientáveis. Né? A faixa de médios, né? A faixa de médios, que é muito bem conhecida, o símbolo do ímpar aí, né? Não é orientável, basicamente, porque ela tem um lado só, né? Essa figura aqui mostra o quê? Mostra várias formigas andando na faixa de Möbius, e você
você percebe aqui, ó, que essa formiga aqui, ó, quando ela dá uma volta completa, ela vai parar no outro lado. Então, isso aqui significa dizer que essa faixa ela tem apenas um lado. E a formiga, ela dá uma volta completa, ela chegou no outro lado. No outro lado, não faz sentido aí, né? Porque, na verdade, a faixa só tem um lado. Ela, na verdade, ela anda, ela dá a volta aqui, né? E ela parou aqui no sentido oposto. Certo? É como... Aí, se você olha aqui, o vetor normal, esse vetor N que eu acabei de definir, né? Esse vetor N aqui que é ortogonal ao espaço tangente, você imagina essa formiguinha aqui carregando esse vetor aqui, essa seta apontando para cima. Quando essa formiga der uma volta completa aqui, ó, ela vai chegar aqui e a seta estará apontando para baixo. E a seta estará apontando para baixo. Isso significa dizer, isso implica que a faixa de Möbius é não orientável, tá? A faixa de Möbius é não orientável. Um outro exemplo, né? Aqui a faixa de Möbius é a garrafa de Klein. É a garrafa de Klein, que é essa garrafa aqui, ó. Um outro exemplo é essa garrafa de Klein. Essa garrafa é uma garrafa que não tem um lado de dentro nem um lado de fora. Essa faixa, ela só tem um lado, e essa garrafa aqui, ela não tem lado de dentro nem lado de fora. Aqui eu peguei, essa figura eu peguei da internet, é a mesma figura aqui, eu explico já essa figura aqui. Essa figura eu peguei da internet, e ela é a garrafa de Klein com um certo líquido dentro. Aparece que tem um lado de dentro, né? Que o líquido está no lado de dentro. Só que se você vira a garrafa de cabeça para baixo, você faz com que esse líquido ele escorra por aqui. Ó. Isso aqui é um tubo aí, e ele vai escorrer aqui. Se você virar de forma adequada aqui. Certo? Essa garrafa de Klein, ela é uma variedade. Essa garrafa de Klein, na verdade, é uma variedade em R4, certo? É uma variedade em R4. Mas a gente não consegue enxergar em R4, né? Aí você tem uma representação aqui em R3, que tem alta interseção aqui. Tem uma alta interseção aqui. Mas, no entanto, ela é em R4. Certo? Então, essa garrafa é a garrafa de Klein que descobriu, né? Que deu esse exemplo. E ele mostra que é uma garrafa que não tem um lado de dentro nem um lado de fora. Certo? Um líquido aí pode entrar, pode sair de forma livre, apenas você virando a garrafa de forma adequada, né? E utilizando esse vetor normal, a gente mostra que essa garrafa não é orientável no seguinte sentido, né? Se você olha aqui um vetor normal aqui, ó, aqui na asa aqui, né? Na asa, vamos dizer que é a asa aí, né? Aí, uma formiguinha, você imagina uma formiga aqui carregando esse vetorzinho aqui, né? Nas costas. Aí tá aqui a trajetória da formiga e do vetor, né? Aí, quando essa formiga chegar nesse mesmo ponto, o vetor vai estar apontando para o outro lado. Porque tá aqui, né? Tá meio que visual o que acontece com essa seta, né? Ela, quando chega aqui na borda, ela vira, quando chega aqui, nesse mesmo ponto, ela apontou para o outro lado. Tá? Apontou para o outro lado. Então, é esse tipo de superfície que nós queremos evitar, que aconteça esse tipo de coisa estranha. Tá? A gente não vai trabalhar com esse tipo de superfície aqui, não, de variedades. Vai trabalhar com variedades que você pode definir esse campo de vetores de maneira adequada. Não vai acontecer variedades que não ocorre esse tipo aqui, não. Uma formiguinha saindo, chegando no mesmo ponto, a seta tem que apontar sempre para o mesmo sentido. Ok? Bom, por hoje aqui é só. Já falei até demais hoje, né? E obrigado aí vocês que compareceram, que ficaram até o fim, né? Valeu, mestre. Valeu, Jorge. A coisa é bonita aí, mas tá pesada, hein?